Como vão, Raveins? Acordo BCD. Vamos aqui para a nossa última parte da porção de ter de saber. Ordena. Nós lemos na porção anterior, na sexta, sobre a questão das oferendas que eram feitas diariamente, tá? Consecutivas. Para você, qualquer coisa, veja o vídeo anterior a esse aqui, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui, é uma leitura curta, tá? Ela tem uma mensagem profunda para nós hoje. Para você que está chegando hoje aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Prazer ter você aqui. Mais uma vez, estamos fazendo as leituras aqui das porções diárias da Parashá da semana, tá? Da Torá, dentro do texto original hebraico, tá? Traduzindo aqui para o português, tá? Dentro já da Torá. Estamos aqui no capítulo 30, tá, da Parashat Tetzaveh, onde começa ali as ordenações de Deus em relação à preparação das vestimentas do sacerdote, juntamente começando ali pelo azeite, tá, e depois Deus falando das roupas sacerdotais. Vamos continuar aqui, meus amigos, tá bom? Sem mais delongas, vamos finalizar a nossa porção de Tetzaveh. Vamos lá, versículo 30 diz assim, capítulo 30, versículo 1, desculpa. Faça um altar para queimar incenso de madeira de acácia. Faça ele será quadrado, 1 cúbito de comprimento e 1 cúbito de largura, 2 cúbitos de altura, incluindo as suas protuberâncias, tá? Esse aqui que está aqui do lado, que a gente já colocou, tá bom? Cubra-o com uma camada de ouro puro em seu topo, suas paredes todas em volta e suas protuberâncias. Faça uma beirada de ouro em toda a sua volta. Começando aqui, então, só para a gente acompanhar o raciocínio, ele era quadrado, tá? Ele tinha 4 protuberâncias em volta, ele era folheado a ouro a parte de cima, tá bom? Faça uma beirada de ouro, né? Coloque toda a sua volta, coloque 2 argolas de ouro sobre as beiradas, em seus 2 lados opostos, e serão como receptáculos para as barras, com as quais será carregado. Faça as barras de transporte de madeira de acácia e cubra-as com uma camada de ouro. Coloque-as em frente da divisória. Coloque-o em frente da divisória que está diante da arca do testemunho, tá? Diante da tampa da arca que está no testemunho, onde eu me reúno contigo. Então, ela tinha ali 4 argolas nas quatro pontas. Tinha ali as varas folheadas também a ouro de acácia para poder passar, para poder ser levado esse misbeah, tá? Esse altar, no caso, né? Vamos lá. Aharão queimará sobre ele incenso de especiarias toda manhã, quando ele limpar as lamparinas. Rashi, ele comenta aqui, é uma linguagem que se refere à limpeza dos copos, dos candelabros, das cinzas dos pavios que queimavam durante a noite. Eles limpavam. Então, aquela menorá que tinha, conforme ela ia apagando, né, o sacerdote adentrava e limpava, tirava com uma pá, tá? Então, quando ele entrava ali para limpar, ele já fazia esse serviço do acendimento ali do incensário, tá? Do misbeah ali com os aromas. Arão queimará sobre o incenso de especiaria toda manhã quando ele limpar as lamparinas. Ele queimará incenso antes do anoitecer, quando ele acende as lamparinas. Por todas as gerações haverá incenso diante de Deus eternamente. Então ele queimava essas especiarias de manhã e à tarde antes do anoitecer, como nós havíamos lido lá sobre a questão da Shaharita e a Minhá, os 2 sacrifícios que eram feitos diariamente, tá bom? Diz aqui por todas as gerações, né? Ledor Teirei, né? Todas as gerações. Haverá sempre incenso diante da presença de Deus, eternamente, tá bom? Leolam, no caso aqui, para sempre. Não ofereça sobre ele qualquer incenso não autorizado e qualquer oferenda queimada, oblação ou libação não farão sobre ele. Aqui vem uma advertência de Deus que você não pode fazer diferente senão aquelas especiarias que Deus passou, tá? Então ele ofereceria ali sobre o altar e não poderia ser feito diferente aquela que Deus passou para ele. E o último versículo aqui da nossa porção fala assim: Arão fará expiação sobre as protuberâncias uma vez por ano, com o sangue do sacrifício da expiação uma vez por ano.
por todas as gerações ele será uma santidade das santidades, tá? Rashi, ele praticamente comenta aqui sobre a questão do Yom Kippur, tá? É Levítico 16, acho que é a partir do versículo 18 em diante. Lá na frente nós vamos ver melhor sobre o Yom Kippur, então eu não vou falar aqui. Mas era o dia da expiação. Era uma vez no ano, o Kohen Gadol, ele adentrava ali no Santo dos Santos e fazia essa oferenda. Então o altar aqui, o Misbea, o altar do incenso, ele durante todos os dias, ele só podia ser oferecido as especiarias aromáticas. Só que uma vez no ano, como diz o versículo, ele fará a expiação, né, em cima daquelas protuberâncias que seriam as pontas, uma vez por ano, com o sangue do sacrifício, que no caso seria do touro e dos bodes. Nós vamos ver isso melhor na questão lá quando chegar em Levíticos, tá? Sobre a questão do Yom Kippur, do dia da expiação, tá? E Deus fala assim, por todas as gerações, ele será uma santidade das santidades. E aqui nós terminamos. Meus amigos, o que eu quero chamar a atenção para nós aqui hoje, tá? É simples. Nós vemos que Deus, quando ele começa com a Parashá de Terumá, ele começa a falar sobre a criação de todos os utensílios de dentro do tabernáculo. Nós vemos ali a criação do Aron HaKodesh, né, da Arca Sagrada. Nós vemos ali a confecção da mesa dos pães da apropriação, né, o Lachen Rapanim, né, os pães multifacetados. Nós vemos ali a criação da menorá, do candelabro. Fala-se da criação dos objetos exteriores, que eram uma bacia de cobre para lavar as mãos. Fala-se do altar de cobre, que era fazer as oferendas, que ficava fora ali ficava no pátio, né, do Misbea, do tabernáculo, mas fora da tenda. Só que esse altar que nós estamos vendo aqui, ele é colocado justamente dentro do tabernáculo, entre a mesa, a menorá, e a cortina que separava o santo do santo dos santos. Tá? Aí a pergunta que não quer calar é por que Deus não falou desse altar lá no começo da Parashá anterior de Terumá. Ele veio falar que justamente no final da Parashá de Tetzaveh. Quando tudo estava pronto, Deus vem falar da construção do altar do incenso. Por quê? Nós temos duas respostas aqui, meu amigo, tá? A primeira resposta que nós temos é que Deus quis mostrar para o povo como esse altar ele era especial, tá? Por que ele era especial? Ele foi falado aqui na nossa Parashá no final, porque ele era a última das oferendas que eram feitas para Deus. Como assim? Tá? As especiarias com que era feito o incenso, né, ela queimava sobre o altar e se desprendia um aroma delicioso, assim diz, né, a Torá. Tá? Os nossos sábios, eles nos contam que a fumaça, ela subia diretamente para o céu. Ela não fazia curva. A gente já falou sobre o altar, o Misbea de cobre lá fora, mas aqui também. O incenso, ele subia direto para o céu sem nenhuma interrupção. E isso era agradável a Deus. Tá? E se a fumaça ela subisse reta, isso queria dizer que era um sinal de que Deus estava aceitando o amor e a amizade dele entre o povo de Israel. Ou seja, que Deus estava se agradando com o que estava sendo ali feito. Tá? O aroma do incenso, ele anulava qualquer decreto celestial ruim contra o povo de Israel. Tá? Ou seja, como a queima desse incenso fortalece a aproximação entre Deus e o povo judeu, no caso, nós podemos compreender que nós podemos entender a importância desse altar. Então, nós entendemos que ele era especial. Como começava o serviço? Tá? Nós falamos um pouquinho lá na porção anterior. Então, o Kohen, ele entrava, ele fazia aquele sacrifício de amor daquele cordeiro, ali no altar, tá? Então, você pensa bem comigo, ali ele adentrava, tá? Imolava lá o cordeiro, toda aquela situação, aí ele vinha e se lavava ali na bacia de cobre que tinha antes da entrada do altar, antes da entrada do tabernáculo, tá? Aí você imagina comigo. Ele faz todo o serviço, se purifica para poder fazer a oferenda.
valida, igual animal, limpa todo o intestino, limpa todas as partes do animal, sujo de sangue, ele se limpava todo. Agora, quando ele adentrava dentro ali do Mishkan, ele se deparava com uma situação diferente do que estava lá fora, tá? A diferença principal aqui entre os dois altares, o altar de cobre e o altar e o altar do incenso, é que o altar de cobre, lá fora, ele era feito justamente para quê? Para o sacrifício de perdão de pecados, perdão de erros que era cometido. Já o misbea não, ele chegava, você acendia ali ervas aromáticas e aquele cheiro agradável subia não só para o sacerdote, mas como para Deus. E Deus se alegrava. E era uma contemplação de que Deus estava aceitando as oferendas do povo judeu, pois a fumaça subia reta. Tá? Então, por isso, é uma das explicações que os nossos sábios dão por que ele foi feito por último, porque ele era a última etapa ali, e depois de todo aquele cheiro do sacrifício, da queima do animal lá fora, você sentia aquele aroma agradável, aquela queima daqueles incensos, subia nas narinas. Tá? Existem muitos assuntos profundos aqui, cabalísticos, sobre isso, inclusive sobre a questão de diz que o Mashiach, quando ele vier, ele vai julgar as pessoas pelo aroma, pelo cheiro. Tá? Isso é muito profundo. Diz que a única coisa que a nossa alma, a nossa Neshama, ela sente é o aroma agradável. É por isso que quando nós fazemos o término do Shabat e fazemos ali a Havdalah, nós pegamos e usamos o Bessamim, que são as especiarias, e nós damos aquela brahá, né, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei Miner Bessamim, ou seja, nós agradecemos a Deus pelo aquele aroma agradável, tá? E cheiramos aquelas especiarias, todo no término de Shabat, tá? E isso faz com que a nossa alma, ela se eleve, ela se alegre, tá? Embora nós estejamos terminando o Shabat, que é um dia de regozijo, nossa alma ela vai se alegrar com o cheiro ali do término do Shabat e nos preparar para uma nova semana. Tá? A mesma coisa era a questão do misbear dentro. Tá? A segunda explicação ela é um pouquinho mais profunda, eu digo assim, na aplicação para nós. Por quê? Entenda bem. O altar era o único serviço que o Kohen fazia que só ele era visível. Nós temos ali o pátio, né, fora do Mishkan, e todas as pessoas poderiam ver. Todo o povo judeu, né, poderia ver ele fazendo ali as oferendas, porque as pessoas tinham que trazer até ele as suas oferendas e ali ele fazia todo o processo. Só que o Misbea que ficava dentro ali, o altar do incenso, ele era diferente. Só quem podia ver e quem poderia participar era justamente o Kohen Gadol. Só ele, ou seja, ele entrava, as cortinas fechavam e ali ele fazia esse serviço da queima dos incensos. Então, qual que é a mensagem aqui? O que os nossos sábios nos dizem? Quão grande é a importância de você ter aquele seu particular com Deus? Quão grande é a importância de você saber fazer algo na intimidade com Deus, sem que esteja as pessoas às vistas, tá? Então, como os nossos sábios nos dizem, que é assim, o serviço supremo mais completo a Deus, né, nós podemos dizer assim, estão nos atos que nós fazemos sem publicidade ou alarde, tá? Então, ou seja, da mesma forma que o Misbea, né, que o altar se encontrava discretamente colocado, sabe, fora da visão pública no santuário, ninguém mais podia estar presente além do Kohen. Entendam bem, ninguém mais poderia estar presente além dele. Assim também deve-se ser os mandamentos da Torá. Você tem que fazer não para mostrar para ninguém. Você tem que fazer no particular seu com Deus, porque quem pediu para você foi Deus. Tá? Então, com a descrição de tal forma, somente a pessoa e Deus, elas estavam no conciso nas suas realizações ali. Ou seja, o sábio nos diz que o maior dos atos entre eu e o meu semelhante é o ato de tzedakah, é o ato de fazer caridade, tá? É o ato de você ajudar o próximo. E isso também não deve ser mostrado para ninguém, a não ser você e a pessoa, tá? Então entendam bem, essa é a mensagem do
do altar de incenso, tá? Nós temos essas duas mensagens, a importância dele, tá? Porque ele era a última etapa ali, era aquele que você sentia aquele aroma agradável depois de todo o dia você queimando animais, tá? Ali. E também ele era o íntimo do sacerdote com Deus. Era um momento íntimo dele e de Hashem, tá? Ele não fazia aquilo ali à vista de ninguém. Então nós temos essa mensagem para hoje. O que você fizer para você e Deus, faça você sem a vista de ninguém. Não precisa mostrar para ninguém em público. E o que você fizer para o seu semelhante, o que você ajudar o seu semelhante, não precisa se vangloriar, mostrar para ninguém. Tá bom? Essa é a mensagem do altar. Nós vemos toda a construção ali. Começa com a construção do tabernáculo, as madeiras de acácia, as tapeçarias que eram colocadas, as colunas que eram colocadas verticalmente, né, na vertical, tudo aquilo chamando a atenção, todo mundo vendo, a criação de todos os utensílios. Agora chega no final o mais simples de todos, o misbeia de incenso. O altar de incenso, ele ficava ali né, vamos dizer assim, sozinho entre o Santos dos Santos e ele. Era o momento mais íntimo que tinha, ou seja, assim, estar nas vistas de ninguém. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês dessa última parte da porção do Ter de Saber. Tá bom? Meus amigos, mais uma vez eu agradeço vocês, tá? Você que está chegando aqui conosco hoje, que acompanhou até agora essa mensagem, se inscreva no canal, deixe um joinha aí, tá? Compartilhe para quem você acha que essa mensagem também vai ser interessante, tá? Nos ajude a divulgar. Baruch Hashem, estamos chegando aí perto já dos 500 mil visualizações, né? Então, eu fico assim, alegre, eu fico eufórico de alegria, porque eu sei, porque eu já consegui alcançar 500 mil pessoas, tá? Eu já sei que 500 mil pessoas estão vendo isso, elas estão se aprofundando sobre aquilo que elas nunca pensaram em ouvir na vida delas, que era a Torá original, a Bíblia dentro do original, o que realmente significa cada mandamento, o que significa cada letra ali do alfabeto hebraico, tá? Isso me deixa muito feliz. Eu sei que nós vamos chegar aqui a 1 milhão, e quando chegar eu falo para vocês. E mais uma vez, Baruch Hashem, agradeço do fundo do meu coração, Kol Halev, todo o meu coração eu agradeço vocês, tá? E meus amigos, a próxima paraxá de Kitsat, né, é uma paraxá muito assim, muito pesada, nós vamos chegar lá, tá? E ela tem muitos assuntos também interessantes. Mais uma vez eu agradeço, Todarabá do fundo do meu coração e Lehitraot. Fiquem com Deus. Se Hashem, se o Mashiach, né, o Mashiach não vier hoje, mas que ele venha hoje, nos encontramos com ele lá em Jerusalém, senão, posteriormente no dia, estaremos aqui com a nova porção da Paraxá, senão nós vamos ouvir do próprio Mashiach lá em Jerusalém, a Paraxá de Kitsá. Já pensou o profundo que o Mashiach nos vai trazer? A mensagem? Então, mais uma vez, obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus e um Shabbat Shalom. Tchau, tchau.